Olá pessoal, então vamos para mais resoluções de análise combinatória. No caso, o assunto de hoje é combinação, tá? Vamos partir da questão número 7, né, que nós já resolvemos as 6 anteriores no último vídeo, né? Então a questão número 7 é assim: numa sala há 10 pessoas se cumprimentando. Quantos apertos de mãos foram dados? Bom, nesse caso nós temos que entender que isso é uma questão de combinação. Por quê? Porque se eu cumprimentar uma pessoa, essa pessoa, quando ela vier me cumprimentar, esse conjunto não vale, porque eu já cumprimentei ela. Então eu tenho que trocar a natureza. E quando a gente precisa da troca da natureza, a troca de uma segunda pessoa, obviamente é combinação. Então nesse caso aqui, nós temos 10 pessoas se cumprimentando e o número de pessoas se cumprimentando, então nós temos 10, obviamente cada aperto de mãos é 2 a 2, né? Então o número de combinações é 10, 2 a 2, simples assim, tá? Fazendo essa questão, resolvendo, né, no caso, como é uma questão bem simples, então fica assim: partimos do 10, caminhamos mais uma casa, né, e dividimos pelo fatorial do 2. Tá? Então 45 apertos de mãos foram dados aqui nessa situação. Questão número 8. Após uma reunião, houve 15 apertos de mãos. Sabendo que todos se cumprimentaram, qual o número de pessoas? Bem, nesse caso aqui, nós não sabemos o número de pessoas, né, gente? Mas nós sabemos que o total do número de apertos de mãos foram 15. E cada aperto de mãos, eu tenho em cada conjunto 2 pessoas. Então, a combinação do número de pessoas, 2 a 2, é igual a 15. É o inverso da questão anterior. Bem, porque na questão anterior a gente tinha o quê? A gente tinha aqui que eram 10 pessoas se cumprimentando. Aqui a gente não tem o número de pessoas, nós temos o número de apertos de mãos. Então nós queremos saber o número de pessoas. Então vai ser, começamos do N, vamos 2 casas, né? Usando aquela estratégia de resolução rápida e dividido pelo fatorial de 2, que é 2 vezes 1, aqui dá 15. Então, aplicando a distributiva, aqui vai ficar N ao quadrado, vezes N vezes N dá N ao quadrado, N vezes menos 1 dá menos N, e esse 2 aqui eu vou multiplicar o 15, que vai dar 30. Então eu vou passar o 30 para o lado de cá, né? Vai ficar negativo, igual a 0, e eu acho aqui os resultados do N' e N duas linhas. Como o produto é menos 30, tá? E a soma é 1, então nós temos que fazer o seguinte, ó. Nós temos que ter lá, o valor aqui seria 6 e menos 5. Por que 6 e menos 5? 6 vezes menos 5 dá menos 30, né? E 6 mais menos 5 dá 1. Aqui o resultado da soma é 1. Obviamente nós temos que trocar o sinal aqui, né? Para calcular para o subproduto. Então, ok. Então nós temos aqui então 6 pessoas que nós vamos descartar. Não existe aqui esse número de pessoas, menos 5 não tem como. Então são 6 pessoas nessa situação se complementando para gerar um total de 15 apertos de mãos. Questão 9. Numa sala há 8 rapazes e 10 moças. Então eu tenho lá 8 rapazes e 10 moças. Tá? Bem, o que acontece? Ele diz o seguinte, ó: de quantos modos podemos formar comissões de 3 pessoas na letra A indistintamente? Bom, se é indistintamente, não importa se é rapaz ou se é moça na comissão, então eu vou combinar todas essas 18 pessoas 3 a 3. Eu tenho 8 rapazes mais 10, são 18 pessoas. Então, como eu quero 3 pessoas em cada comissão, indistintamente, então eu poderei ter comissões com 3 rapazes, com 3 moças, uma moça e 2 rapazes, enfim. Na letra B, ele pede aqui com uma moça. Então, se eu tenho 8 rapazes, né, gente, e eu tenho que ter 3 comissões, 3 pessoas nessa comissão, eu tenho 10 moças no total e 8 rapazes. Mas como eu tenho que ter uma moça, né, gente, e 2 rapazes, por que 2 rapazes? Porque são 3 pessoas no total. Então eu vou combinar esses 8, 2 a 2, vezes a combinação desses 10, 1 a 1. Esse aqui então é o nosso resultado da combinação, então, para formar exatamente essa situação que eu quero com uma moça na comissão de 3 pessoas. Questão número 10. De um grupo de 5 pessoas, de quantas maneiras distintas podemos convidar uma ou mais pessoas para jantar? Novamente aqui, nós não podemos
digamos assim, trocar a ordem para formar um novo conjunto, né? Se eu convidei o Paulo e o Pedro, eu não posso convidar o Pedro e o Paulo, porque vai ser a mesma situação. Então, nós podemos convidar. Então, né, o que eu quero dizer com isso? Que tem que ser combinação, porque nós temos que trocar a natureza, né? Então, nós podemos convidar uma pessoa de cada vez, ou de duas em duas, ou de três em três, ou de 4 em 4, ou até mesmo todas de uma vez só, né? Então, somando todas essas combinações, vai dar o número de situações, de possibilidades que eu posso convidar todas essas pessoas aí para jantar, né? Questão número 11. Considere 12 pontos distintos no plano, 5 dos quais estão numa reta. Qualquer outra reta do plano contém, no máximo, 2 desses pontos. Quantos triângulos podemos formar com os vértices nesses pontos? Vamos lá, olha só, a situação é a seguinte, ó. Nós temos 12 pontos, tá? E 5 dos quais estão numa reta. 1, 2, 3, 4, 5. Como ele fala que 5 dos quais estão numa reta, obviamente os outros 7 pontos não estarão alinhados de forma em sequência com mais de 2 pontos, né? Então, por exemplo, assim, eu não posso, quem ele fala assim, ó, qualquer outra reta do plano contém no máximo 2 desses pontos. Então, quer dizer, eu não vou ter 3 pontos alinhados aqui fora dessa reta, né, gente? Eu vou ter no máximo 2, então eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 pontos fora aqui, tá? Então, não tenho em sequência. Esse aqui, se eu cruzar esses 2 pontos aqui, ele não vai cruzar, se eu cruzar esses 2 aqui, ó, ele não vai passar pelo terceiro, tá? Vou botar um mais fora aqui. Então, ó, tem que dar um bem fora aqui para a gente não alinhar 3 pontos. Então, essa é a ideia. Ok, gente, então o que a gente tem? Nós temos 7 pontos aqui fora, estando no máximo 2 alinhados aqui, tá? E 5 pontos alinhados. Bom, então nós vamos colocar agora aqui a ideia da combinação. Nós vamos formar triângulo. Formar triângulo, nós vamos formar ligando 3 desses pontos, né? Como nós temos 12 pontos, então nós vamos combinar esses 12 pontos 3 a 3. Porém, esses 5 pontos que estão alinhados não formarão triângulos. Então eu vou ter que diminuir a combinação dos 5 3 a 3. Por que não formarão triângulos? Porque se eu ligar esses 3 pontos, dá uma reta e não um triângulo. Então a resposta é isso aqui. Combinação de 12 3 a 3 menos a combinação de 5 2 a 2. Questão número 12. De 6 alunos sorteados, 2 serão escolhidos para representar a escola em um evento acadêmico. O número de comissões que podem ser formados é... Bem, nós temos 6 alunos sorteados, 2 serão escolhidos para representar a escola em um evento acadêmico. Então, o número de comissões é combinação de 6, 2 a 2, questão extremamente simples, né? Não exigia muito. Comissão é sempre combinação, gente. Até a palavra comissão combina, é parecida com combinação. Então, eu vou começar do 6, vou 2 casas e divido pelo fatorial de 2. Corto aqui, dá 3, né? 3 vezes 5, 15. Total de 15 comissões nessa situação. Ok, gente? Chegamos ao final aqui de mais uma lei de resoluções. Até a próxima!